Bom, gente, agora vamos para a última etapa do nosso curso, que é a parte de montagem do robô. Até agora a gente modelou algumas peças, mas a gente ainda não pegou e fechou todas elas, não juntou todas elas numa mesma montagem. Então agora essa que vai ser a etapa que a gente vai estar trabalhando. Aqui só esclarecendo uma coisa, eu coloquei a parte aqui da carcaça em amarelo para poder facilitar a visualização. Porque o jeito que estava lá em preto talvez ficasse meio difícil de a gente ver essas bordinhas aqui. Inclusive, uma coisa que é bastante interessante a gente ver para a gente poder avaliar o nosso robô lá é tirar ou colocar essas bordinhas. A gente pode fazer isso aqui em cima. Ó. Se eu clicar aqui, ele dá a opção de eu colocar nesse estilo, né, sombreado com arestas. Só sombreado, que daí ele tira essas arestas. Fica uma visualização um pouco diferente. Temos também aqui a visão somente aqui das linhas. E a gente também tem aqui essas outras visualizações possíveis. Então, vai depender do seu projeto, do que você estiver fazendo. Uma delas pode ser que seja mais certa para você estar utilizando. Eu vou deixando essa aqui porque é a que eu considero mais bonita e também dá para a gente fazer tudo o que a gente está fazendo aqui agora. Antes de a gente entrar na parte da montagem, eu vou mostrar as peças que a gente vai estar adicionando, além das peças que a gente já criou ali, né? Então vamos lá. Primeira peça, essa rodinha, que a gente encontra aqui no site da Robocore, que é um site que, na verdade, é uma loja, né, que faz diversas vendas de componentes para robótica e também são eles que organizam algumas competições de robótica, como, por exemplo, a Winter Challenge e também, juntamente do Natel aí, eles organizam a Iron Cup. Então, vocês podem ter certeza que o pessoal de robótica vai ter bastante contato aí com esse pessoal. Então, essa rodinha vai ser a rodinha que a gente vai estar utilizando. Aí a gente tem que pensar, bom, eu vou ter que modelar ela no 3D? Nesse caso não. Por quê? Se a gente descer aqui embaixo, tem a parte de descrição e comentários. Aqui na descrição, se a gente vier mais para baixo um pouco, tem uma documentação para download, que tem a parte do desenho da roda, mas também temos os arquivos aqui para download do SolidWorks aqui, para a gente poder fazer a montagem. O mais comum da gente utilizar é o STEP. Às vezes não vem nem falando que é para SolidWorks. Nesse caso tem que ter o símbolo aqui, né, do SolidWorks, mas nem sempre é assim. É muito comum a gente encontrar apenas o arquivo 3D para STEP ou alguma coisa do tipo. Então, esse tipo aqui, STEP, ele é bastante comum da gente estar utilizando. No caso, a rodinha ela já está aqui. Essa aqui. Então, esse aqui é o que a gente tem. Nesse caso, eu montei a partir do arquivo para Solid aqui. Mas, se a gente fizesse pelo STEP, daria perfeitamente também, não teríamos problemas de trabalhar com ele. Tá bom? Então tá aqui essa parte aqui da roda. A próxima peça que a gente vai pegar aqui é esse suportezinho aqui para o motor, juntamente já do motor que a gente tem disponível aqui no site da Pololo. Que também é um site que a gente costuma fazer bastante compras. Esses motores estão disponíveis também lá no site da Robocore, mas aqui a gente tem tantos motores quanto esse suporte, então a gente costuma pegar daqui também alguns arquivos desses de CAD, que são esses STEP, né? Esses arquivos que a gente usa para poder fazer a montagem. Então aqui, ó, nesse primeiro download tem um modelo do motor e já contém também esse suporte aqui que a gente vai estar utilizando. Então, como ele tem aqui o STEP dele, eu posso pegar e colocar esse lá no Solid. Já até inclusive está aqui, ó. Esse é o motor que a gente está utilizando, então. Vocês podem ver aí que ele já vem tanto o suporte quanto o motorzinho junto aí. Então facilita para a gente na hora de fazer a montagem. Aí, o próximo item que a gente vai pegar é esse sensor que a gente encontra lá no site da JSUMO, né? JSUMO, não importa muito como a gente vai chamar ela, o site, né, no caso. Mas o que importa para a gente é o sensor. No caso do site da JSUMO, a gente não encontra aqui em nenhum lugar esses downloads. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos fazer um modelinho 3D para poder simular o sensor. Isso aí facilita para a gente para poder estar colocando ele lá e a gente ter uma noção de como vai ficar no final. Ele pode não ser ideal, né, igual ao que vai estar na realidade, mas ele se aproxima bastante, então a gente pode usar essas dimensões que são passadas aqui para poder a gente fazer nossa modelagem e ter uma aproximação boa.
Então vamos fazer isso aí. Antes de a gente começar a montagem, vamos montar essa última peça. Então isso é normal. Clico aqui em uma nova peça, que nem a gente já fez antes, né? E vamos fazer esse modelinho aqui. Eu vou montar de novo aqui, começando do plano superior. Cliquei ali, deu um Ctrl 8. Vamos criar um novo esboço aqui usando um retângulo de canto. Só fixar ele aqui na origem. E vamos colocar as dimensões aí, né? Então aqui do lado, se a gente olhar nele, tem o tamanho aqui de 12,5 milímetros. Então isso aqui, 12,5. E nessa dimensão aqui a gente tem tamanho 17,7. Então vamos lá, 17,7. Esse aqui vai ser o esboço então do nosso robozinho, né? Do nosso sensor. Melhor dizendo. Vamos fazer aqui o ressalto barra base estrudado dele, que nem já fez com as outras peças. A altura dele aqui, se a gente observar, está de 11,5 milímetros. Então vamos colocar ali, ó, aqui, como sendo 11,5 milímetros. E vamos dar o OK. Perfeito. Essa caixinha aqui vai ser o que vai representar o nosso sensor. Tá, mas não é apenas isso que a gente tem nele, né? Acho que pelo menos aqui, para mim, faz sentido a gente observar também onde que ficam os sensores, onde fica a parte do sensor que vai enviar um sinal de luz e vai receber, né? Que são essas bolinhas aqui na frente. Então vamos fazer a modelagem delas também. Aqui no caso não tem tantas informações como, por exemplo, onde que fica essa bolinha e nem qual que é o diâmetro dela, mas vamos fazer isso aí então aproximado. Só dar um Ctrl 7 aqui. Essa aqui seria a nossa face da frente. Eu vou clicar nela e dar um Ctrl 8. Beleza. Então daqui agora, vamos criar um novo esboço. E vamos fazer aqui as duas bolinhas que a gente tem lá representadas. Eu vou colocar aqui um tamanho aproximado, já que a gente não tem o tamanho exato. Vou colocar 5 milímetros. Tanto num quanto no outro. Beleza. O que mais que a gente tem aqui de informação é que os dois estão a 8,39 milímetros de distância. Então, vamos fixar essa dimensão também. Deste ponto para cá. Olhando aqui de novo, 8,39. Outra informação que a gente tem é que os dois estão aqui na horizontal e eles estão a 6,79 do chão. Então, vamos colocar isso aí também. Primeiro fixar os dois pontos como sendo horizontais e aí pegar a distância deles para a parte de baixo como sendo, só voltando ali, 6,79. Como vocês podem ver, eles ainda estão soltos aqui, eles ainda estão azuis, porque eu ainda consigo mover. Eu fixei a distância entre os dois, mas eles ainda não estão fixos porque eu conseguiria aqui mover nessa dimensão. Então, por mais que isso aí não esteja indicado lá pra gente, a gente pode pegar aqui e fixar. Vou colocar um valor aproximado mesmo, só para a gente poder tirar essa indefinição. Vou colocar um valor aproximado aqui de 5 milímetros. E agora ficou preto, né? Então a gente não tem mais como mexer neles aí. Então agora o que resta pra gente é montar aqui onde seriam os buracos que vão ficar os LEDs. Então vamos lá. Para fazer isso então, eu vou pegar aqui e fazer um corte extrudado. Até agora os cortes que a gente fez, eles atravessavam, eram passantes ou a gente estipulava uma face para ele ir só até aquela face. Nesse caso não vale a pena a gente fazer isso. Porque esse sensor aqui, ele vai ter o LED ali dentro. Então não faz muito sentido para mim eu deixar isso aí atravessado. Eu vou fazer o quê? Vou colocar até uma certa profundidade apenas. Então, vamos supor, vou colocar isso aqui apenas 4 milímetros para a parte de dentro. Apenas para poder ser suficiente da gente ver que tem um buraco ali, ó. Então, beleza, tem um buraco aqui. A gente já sabe que aí é a parte da frente. Agora vem mais coisas que a gente pode alterar
poder deixar ele mais fiel ao que realmente a gente tem. Que é, por exemplo, nessas arestas aqui, vocês podem ver que eles são meio redondinhos, então a gente pode aplicar ali um filete e isso aí vai dar uma maior aproximação do que a gente realmente tem com relação ao que a gente tem ali no site. Vamos selecionar as arestas, né? Vamos clicando uma a uma, segurando o Ctrl. E depois vamos vir aqui em cima e aplicar o filete. Beleza, estão todos selecionados. Vamos colocar aqui o diâmetro. Nesse caso, vou colocar um diâmetro de 2 mm, acho que já deve ser suficiente. Aí ele ficaria com essa aparência. Eu acho que 2 mm ainda está um pouco demais, vamos abaixar, né? Esse aí, como não é um negócio exato, a gente pode fazer um pouco no olho. Vamos colocar aqui 1,5 mm, acho que já fica de bom tamanho. Tá, montei essa aparência, então tá legal. Vou dar um OK aqui e aí ele monta o filete pra gente. Esse aqui então vai ser o nosso sensor. No caso dele, como ele não é feito de apenas um material, não faz muito sentido para mim aplicar o material. Mas eu posso colocar só para poder não ficar sem nada, né? Vamos colocar aqui, né? Especificar o material. Eu vou pegar aqui de algum plástico, né? Que a parte externa dele é de plástico, então vou pegar um plástico qualquer aqui, por exemplo, ABS. Vamos aplicar. E aí, aquela mesma coisa que eu comentei antes também serve para ele. Por mais que ele seja preto, na realidade, eu vou deixar ele branco, mas só para poder ficar mais fácil de visualizar. Porque se eu colocasse ele totalmente preto, talvez não desse para a gente ver essas arestas dele. E aí ficasse um pouco pior da gente poder fazer a montagem. Então esse aqui vai ser o nosso sensor. Uma vez nós tendo todas as peças agora, vamos começar a fazer a nossa montagem. Então eu vou aqui em criar um novo. Só que agora, ao invés de eu criar uma nova peça, eu vou criar uma nova montagem. Porque a gente vai juntar várias peças dentro de uma só. Vou dar OK. E aqui ele começa uma nova montagem agora. Vocês podem ver que ele tem várias coisas que a gente pode adicionar aqui. Então, entre a carcaça, o chassi, o motor, a roda, o sensor. Eu poderia pegar e adicionar todos de uma vez, mas eu vou começar adicionando somente o chassi. Isso porque eu acho mais fácil começar por uma peça, que vai ser a base de tudo, e depois vou adicionando as outras peças e colocando os posicionamentos necessários. Então, a princípio, vou colocar somente o chassi. Uma vez que eu selecionei ele, vocês podem ver que ele fica solto aqui. Aí, se eu clicar em uma posição, ele já coloca o chassi pra gente. Beleza, então, está colocado o chassi. Vamos começar a adicionar as próximas peças agora. Então, para eu adicionar uma nova peça, eu vou vir aqui em montagem e inserir componentes. Aí a próxima peça que eu vou estar encaixando aqui vai ser... Eu vou começar colocando aqui, por exemplo, os motores aqui. Aí eu vou selecionar. O que eu quero colocar é o micromotor com o kitzinho aqui. Vocês podem ver que assim que eu cliquei nele, ele já apareceu aqui para mim. Eu vou colocar ele numa posição qualquer aqui e a gente vai fazer o posicionamento dele aqui dentro dessa montagem nossa. Que nem eu falei antes, eu não tinha colocado aqui certinho qual que era a posição desses dois furos aqui, porque ele depende diretamente da posição desse suporte. Então, antes de eu fazer o posicionamento dos furos, eu vou colocar o meu motor onde ele vai ficar no chassi. Então, ó, o que eu vou fazer? Essa lateral aqui, ela vai facear com essa nossa frente aqui do motor, do suporte, melhor dizendo. Então, vou selecionar aqui esse suporte e selecionar essa lateral também. Aí ele já aparece para a gente algumas opções aqui. Como eu falei, eu quero colocar os dois na mesma reta, então eu vou colocar aqui como coincidente. Aí eu coloquei coincidente, eu já limitei uma movimentação do meu motor. Vocês podem ver que por mais que eu possa enfiar ele dentro da peça aqui, mover para cima, mais para frente ou mais para trás, ele já está posicionado aqui de modo a facear aqui a frente do motor com a lateral aqui. Então vou mover para cima, vamos fazer o próximo posicionamento.
eu vou colocar a parte de baixo aqui do nosso suporte na parte de baixo do nosso chassi, que vão ficar coincidentes também. Aí já limitei a mais um lugar, né? Só melhorar aqui minha visão. Esse aqui vai ser o posicionamento do nosso sensor, do nosso motor. Vamos fazer a próxima limitação aqui, que é eu não poder mover ele nessa dimensão. Para isso, vou colocar essa parte de trás aqui e essa lateral nossa como sendo tangente. Eu tenho que colocar o posicionamento tangente porque isso aqui não é uma face, né? Isso aqui, na verdade, ele é um círculo, né? Ele não é reto ali, então eu tenho que colocar esse posicionamento tangente. Feito esse posicionamento, a gente pode partir agora para poder acertar aqui a posição dos furos. Vocês podem ver que eu coloquei bastante errado o lugar desses furos aqui. Agora, como é que eu vou saber exatamente qual que é o ponto? Bom, vamos trabalhar aqui em cima do posicionamento que ficou meu motor. Se a gente pegar aqui, ó, eu tenho que medir a distância desse ponto aqui até a minha face aqui, lateral do chassi. Então vamos lá. Para isso eu poderia vir aqui em esboço e usar a dimensão inteligente, mas isso não funciona aqui agora. Isso acontece porque a gente já tem as dimensões selecionadas. Eu quero somente pegar qual que é essa distância. Então, ao invés de eu ir em esboço, eu vou vir aqui em avaliar. Aí eu pego em medida, porque eu quero avaliar justamente isso, uma medida qualquer. Eu vou avaliar, então, a medida dessa face para essa face aqui. Então, a gente pegando aqui, ó, a gente consegue ver que ele marca para a gente a distância, que a distância deu exatamente 11,85 milímetros. A próxima dimensão que a gente vai avaliar é a distância aqui da minha lateral para esse ponto. Como a gente pode ver aqui, ele pegou agora 3 tipos de distância diferentes. Eu tenho que ver qual que vai ser o que melhor se adapta para o que eu preciso. Eu tenho essa distância em preto, que eu não vou estar utilizando ela, porque se a gente for ver, ó, ele pegou a distância aqui na diagonal. Eu quero pegar a distância aqui na horizontal, que é o que ele deu aqui como distância normal, de 3,1 milímetros. Então, a gente tem 11,85 assim e 3,1 assim. Vamos fazer esse posicionamento primeiro aqui. Agora, como é que eu faço para poder ir para o chassi estando aqui dentro da montagem? Eu posso ou abrir o arquivo do chassi, ou se não, se estiver fechado já o arquivo, vocês não precisam se preocupar. Eu posso clicar aqui em cima do chassi e abrir a peça. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma visão de cima e a gente vai mexer no esboço que a gente tem aqui, esses furos aqui, que é esse corte 4 aqui, no nosso esboço 5. Vou clicar aqui para editar. E agora a gente vai definir aqui as dimensões. Aqui sim eu vou usar a dimensão inteligente, porque não está definido ainda, né? Então vou pegar a distância do centro daquele furo até a lateral. Só relembrando então, a distância que eu peguei foi a distância mínima aqui, a distância para bordinha aqui do nosso centro, do nosso furo. E essa distância para borda era de 11,85. Porém, quando eu vou usar a dimensão inteligente, ele pega a distância para o centro. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou pegar aqueles 11,85 mais metade do diâmetro. O diâmetro é 2, então vamos pegar 2 dividido por 2 e somar 1. Então, aqui só mostrando um outro recurso que a gente pode usar aqui é fazer algumas continhas simples, como, por exemplo, essa continha de soma aqui. E vou salvar, então. Aí, ó, 12,85. A distância desse furo para este lado fica sendo de 3,1, que é o que a gente tinha, mais o diâmetro desse furo dividido por 2. É o nosso raio, né? Que o raio ali é 1. Então, 4,10. A gente definiu o posicionamento desse furo aqui. Agora, o que falta para a gente decidir é essa distância desse furo aqui para esse furo aqui. A distância desse furo para a lateral, eu não preciso definir. Ela já está definida por esse valor aqui e mais pela determinação que eles são horizontais aqui, né?
Então assim, eu não preciso definir. O que eu vou definir agora é só essa distância mesmo. Isso aqui a gente tem que pegar lá na outra montagem, né? Então agora, o que eu vou fazer é pegar essa distância lá na nossa montagem. Para isso eu vou ter que sair do esboço. Vou salvar aqui, né? Sempre bom salvar. E vou mudar para outra peça. Isso aí eu vou usar o Ctrl Tab para poder fazer essa mudança. Então, vamos lá para montagem. Ele dá aparece uma mensagenzinha ali para avisar para mim que foram alterados. Então, se eu quero atualizar isso aí. Aqui vocês já podem ver, ó, se eu clicar nessa face e dar um Ctrl 8, esse furo já foi posicionado. Ele está um pouco fora, mas isso aí é por causa do diâmetro desse furo aqui ser um pouquinho menor do que esse diâmetro da nossa pecinha aqui, né? Mas enfim, isso aí é coisa que a gente verifica depois. Se a gente até pegar aqui para poder verificar a distância, ó, na verdade eu teria que ter usado um diâmetro de 2,3 mm se eu quisesse o valor exato. Mas tá bom assim, tá um valor aceitável. Dando agora a distância desse lado aqui para esse lado aqui, na peça que eu tenho, eu vou usar a medida aqui, que nem eu usei para poder fazer essa medida anterior, né? Vou pegar essa distância máxima daqui até aqui. Aí, ó. A gente pode ver que essa distância é de 20,3 mm. Então, eu vou colocar esse valor ali lá na nossa montagem. Vou voltar lá para o chassi e vou mexer lá no esboço. Então, aqui, isso aqui ficou com distância de 20,3. Porém, essa é a distância máxima. E aqui eu estou pegando a distância para o centro. Então, ao invés de eu colocar 20,3, eu vou colocar 20,3 menos 2 vezes cada um dos raios aqui. Como eles são iguais, cada raio vale 1, né? Então, 2 vezes 2 dividido por 2. Então, essa aqui ficou a minha distância, 18,3. Mas, se eu pegar ali, deixa eu até sair do esboço, e usar a ferramenta de medida, vocês podem ver que se eu pegar a distância máxima, então selecionando os dois aqui e mudando para a distância máxima, aqui vai dar 20,3, conforme a gente pretendia ter mesmo. Então aqui já está até mostrando outro recurso dessa medida, né, que a gente pode pegar a distância do centro, distância mínima, máxima e distância personalizada. Então, o que a gente mais usa é pegar a distância mínima e a distância do centro. Esse caso é um caso excepcional que a gente vai utilizar a distância máxima. Então, beleza. Vocês podem até ver que eu até fechei o esboço, mas vocês viram que agora ficou preto esses pontos aqui. Significa que ele foi determinado qual é a posição dele. Outra coisa que eu já posso definir é a distância desses pontos para a lateral. Pensando no nosso robô, ele é espelhado, né? Ele é perfeito ali. Eu já consigo determinar essa distância aqui como sendo exatamente igual à distância de cima aqui. É 12,85. Então, 12,85. E aí a gente já define ele também. Nossa, ficou um pouco longe isso aqui, deixa eu aproximar. Aí, ó. Ficou então com 12,85 aqui, 12,85 de lá. E todos os pontos já estão definidos. Aí eu posso sair do esboço. E agora esses pontos aqui já estão nas posições corretas. Vou dar um save aqui, né? Vamos salvar. E vamos voltar lá para outra peça. Para montagem. Ele pede para a gente, se a gente quer alterar. Sim, a gente quer alterar. Então a gente faz essa alteração. Perfeito. Aí, ó, essa peça aqui então agora já está posicionada. E se a gente pegar uma visão de cima, a gente consegue ver que os furos estão batendo onde a gente queria. Então, essa aqui já está no lugar que a gente esperava. Aqui no caso, eu acho que se a gente tentar colocar o outro motor, ele pode acabar colidindo com o outro ali. Então isso seria uma coisa que a gente teria que avaliar de novo, dependendo, ou abrir mais, ou a gente pegar e acabar aumentando a peça um pouco, poder caber melhor ali. Mas isso aí seria uma coisa que a gente precisaria avaliar depois. Por agora eu vou deixar isso aqui mesmo. Mesmo com ele conflitando ali, vamos dizer assim. Vamos adicionar a próxima peça então. Tudo que eu fiz para esse motor equivale para esse aqui que a gente colocaria do lado. Então
eu não vou repetir esse posicionamento. A próxima peça que eu vou inserir vai ser a roda. Então, vou pegar a roda aqui e eu posso posicionar ela. Aqui no caso dessa roda, vocês podem ver que ele encaixaria desse lado aqui. Porém, nem sempre ela vai estar assim perfeita. Pode ser que na hora que eu acabe de pegar ela, ela esteja desse jeito assim. Por exemplo, eu falo, nossa, eu queria encaixar ela aqui, como é que eu faço? Eu vou pegar e soltar ela assim e depois posiciono? Pode ser, mas não é mais indicado. O melhor que eu posso fazer é, ainda com a peça aqui, mesmo se eu soltar o mouse ela fica desse jeito, eu vim aqui embaixo e girar até eu achar uma posição que fique legal para mim. Então, ela vai vir encaixada desse lado, desse jeito. Eu poderia, por exemplo, girar mais aqui, né? Colocar esse Robocore para cima e encaixá-la aqui. Daí, assim, fica a critério nosso, né? A gente pode escolher o posicionamento melhor para ela. Então, vou colocar aqui e a gente começa o posicionamento. Primeira coisa. Se a gente pegar esse círculo daqui, esse círculo interno aqui do motor, e qualquer círculo que eu tenho nessa roda, eles têm em comum o mesmo centro. Então, eu posso colocar aqui que eles são concêntricos. E aí eu já travo uma das dimensões da roda. Eu só posso mover ela para frente ou para trás, ou se não girar ela aqui. Então isso aqui já ajuda bastante a gente nesse primeiro posicionamento. O próximo posicionamento que eu vou colocar vai ser a roda aqui nessa face aqui do meu motor. Eu coloquei isso aí porque se a gente pegar uma visão lateral, a gente vai ver que isso aqui é a parte que está mais à frente ali no nosso motor. Então, isso aí vai ser o que melhor vai encaixar para a gente. Vai ser o limite que a roda pode chegar. Selecionei os dois. Vou clicar aqui em cima em posicionar. Beleza. Aí clico no botão direito aqui. Ok. Está posicionada a nossa primeira roda. Agora, para a roda de cá seria o mesmo processo, né? No caso, esse aqui ainda está solto numa dimensão, né? Vocês podem até ver aqui que eu ainda consigo mover ele assim. Mas nesse caso não interfere muito pra gente. A gente pode deixar do jeito que a gente preferir. E aí o que a gente precisaria ver agora é a próxima peça que falta pra gente, que é o chassi aqui na frente e a parte do sensor. Ok, agora vamos fazer a inclusão da parte da carcaça, né? Do mesmo jeito que a gente já fez para inserir as outras peças, vou clicar em inserir componentes. No caso, como ele está aberto, eu vou clicar aqui na carcaça e vou fazer a inclusão dele. Já vou colocar mais ou menos aqui da maneira que ele vai ficar. No caso, vou ter que girar aqui no X. Aliás, no Y, né? Aí, aqui. Beleza. Ele vai ficar mais ou menos dessa maneira, então já vou colocar ele assim. Assim como os furos da parte de trás, esse aqui também eu vou posicionar primeiro e depois vou acertar os furos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, isso aqui é igual a outra parte, essa parte de baixo dele vai ficar em cima do chassi. Cliquei aqui, ele já sugere para mim aqui para posicionar como coincidente. Beleza, ficou coincidente? Agora só falta a gente colocar ele aqui na posição correta. Tá, próximo posicionamento que eu vou colocar vai ser essa aresta aqui da frente, posicionada nessa aresta aqui. Selecionei as duas. Nesse caso também vou fazer a parte aqui de coincidente. Opa. Ah, só uma coisa aqui, ó. Eu acabei clicando sem querer, mas deu para perceber ali uma coisa, né? Eu consigo girar ele aqui, dependendo do se eu posicionar errado. Então, ó, vou voltar de novo só para poder mostrar. Cliquei aqui, posicionei. Ele sugere para mim inverter aqui, ó. Que seria o caso de ter colocado ao contrário, né? Ele me possibilitaria isso. Colocar assim ou assim. Mas nesse caso é isso mesmo que eu quero. Beleza. Tá. Só uma coisa, para poder movimentar isso aqui desse jeito, eu tenho que segurar o Ctrl e segurar e apertar o botão 3 do mouse. Aí eu consigo movimentar assim. Eu esqueci de comentar nos outros vídeos, mas é assim que a gente faz. Beleza, vamos lá. Agora, para poder fixar ele nesse eixo aqui. Tem algumas maneiras que eu poderia fazer, como por exemplo, pegar essa face aqui e colocar aqui. Isso aqui funciona para esse caso, já que essa peça aqui da carcaça, ela tem exatamente o mesmo tamanho do meu chassi. Porém,
O problema de eu fazer isso aqui é, vamos supor, se isso aqui não tivesse exatamente o mesmo tamanho, ele ficaria fixo aqui e aqui ficaria sobrando um espaço, então não seria interessante pra gente. Para poder a gente não ter esse problema, tem outro posicionamento que a gente pode fazer. Aí, ó, soltou de novo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar 4 faces. Essa aqui e essas 2 faces aqui também. Então, selecionei as 2 faces aqui do chassi e as 2 faces da carcaça. E vou fazer o posicionamento agora. Nesse caso, ele já até sugeriu para a gente aqui, colocar a referência de largura. Desse jeito, ele já fixa aqui centralizando. Então, se tivesse tamanho diferente a carcaça do chassi, ele ficaria centralizado de qualquer forma. Daí, beleza, só dá o OK. E ele já vai fixar pra gente. Só para poder pegar aqui o símbolo da largura, é esse símbolozinho aqui, ó, 2 faces com uma face no meio. E dá um OK aqui. Beleza. Bom, agora isso aqui já está fixado. A gente pode ajustar o chassi aqui agora para poder fixar certinho essa parte aqui da nossa carcaça com os furos do chassi. Então vamos lá. Mesma coisa que eu fiz para o outro. Vou pegar a distância de cada ponto aqui para esse círculo. Vou ali em avaliar, medida, e vou pegar aqui a medida desse círculo para essa lateral. Nesse caso, o que vale mais a pena para a gente é verificar a distância do centro, né? Que já vai ser o que a gente vai precisar mesmo. E aqui ele deu o valor ali, ó. Vamos só pegar certinho. 2,5 milímetros, que é essa linha vermelha aqui. Então, essa aqui é a distância do centro dessa circunferência para essa parte aqui de trás. Para a parte do lado, a gente pode pegar aqui também na medida, né? Vamos pegar daqui para lateral. Tá, ele acabou não pegando, vamos de novo. Da circunferência para lateral. Beleza, distância do centro aí. Nesse caso, a gente vai pegar esse azul, 6,5 milímetros. Então, vamos colocar dessa forma aqui. 2,5 para cá, 6,5 para cá. Vamos abrir de novo aqui. Deixa eu clicar aqui, né? Uma vez só. E abrir a peça. Tá, vamos lá. Essa peça daqui e aqui que vão ficar na mesma reta, né? Então vamos lá. Vou abrir o esboço deles, que é esse último aqui também. E vamos editar. Vamos colocar aqui a distância daqui para a beira como sendo de 6,5 milímetros. E daqui para a parte de trás vai ser exatamente ali 2,5 milímetros, né? Perfeito. Está colocado essa parte aqui então e essa parte aqui também. Já fixamos esse aqui. E a gente já pode fixar esse aqui também, né? Que o nosso robô está sendo feito totalmente simétrico. Então, todas as distâncias que a gente colocou aqui vão ser aplicadas para esse aqui também. Então, daqui para cá, 6,5 milímetros. Uma coisa que a gente não mudou, mas que a gente não precisaria alterar aqui porque já colocamos um posicionamento. Que é o seguinte. Eu não coloquei aqui a distância do centro dessa circunferência aqui para essa lateral, que seria de 2,5. E eu não precisei colocar isso porque quando eu montei esses furos aqui, eu disse que eles eram verticais. Esse aqui de baixo com esse aqui de cima. Então, esse 2,5 também serve para esse furo aqui de baixo. Vamos sair aqui do esboço. Vamos salvar e vamos voltar lá para poder ver como é que está ficando. Vou dar um Ctrl Tab aqui, né? Vamos voltar para a montagem. Quero alterar ali e reconstruir a imagem? Sim. Ok, agora se eu olhar aqui de cima, dá para perceber que ele está posicionado aqui corretamente. Mesma coisa a gente vai fazer aqui para frente. No caso aqui para a beira, eu não preciso fazer, porque eles são horizontais aqui, esse furo com esse furo. Então ele já está na distância correta aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ele está correto aqui na horizontal. Porém na vertical ainda não. Isso a gente vai ter que acertar agora. E aí a gente tem algumas maneiras que a gente pode fazer. Ou verificar a distância daqui lá para frente, que dá o valor aqui de 10,59 milímetros, é um valor quebrado, né? Ou se não, o jeito que eu acho que fica melhor para esse caso
eu vou pegar a distância desse furo aqui, que está lá na carcaça, para o furo da outra carcaça. Está dando ali, ó, se a gente pegar aqui, 36 milímetros. Então, significa que os furos que ficam no chassi, né, nessa base nossa, tem que estar também 36 milímetros. Vamos fazer esse posicionamento aí. Vamos abrir a peça do chassi. Vamos mexer aqui no esboço. Pegando dimensão inteligente. Distância daqui para cá. 36 milímetros. E aí eu posso sair do esboço, né? Porque agora vocês podem até ver que está tudo preto agora, ele já está totalmente definido. Então, significa que a gente acabou o nosso chassi finalmente, né? Agora ele já está totalmente definido aí todas as dimensões que a gente precisa. Vou sair e agora a gente vai voltar lá para poder incluir a última parte que a gente tem que colocar, que é a parte do sensor que a gente vai posicionar. Construir a imagem aqui. Perfeito, ó, agora o furo está batendo perfeitamente onde a gente tinha colocado. Tanto em cima quanto embaixo. Beleza, deixa eu pegar uma visão geral dele para a gente ver como é que está ficando. Perfeito, ó. Tá tudo colocado por enquanto, tudo certo. Agora a gente vai posicionar aqui na frente os nossos sensores. Então vamos fazer esse posicionamento aqui. Ah, só uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que é sempre bom a gente prestar atenção. Aqui do lado vocês podem ver que eu tenho algumas marcações, ó. Por exemplo, o motor está totalmente fixado, então ele não tem nada aqui na frente. A roda ela tem esse sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de menos na frente indica que ela não está totalmente fixa. Mas isso aí, que nem eu falei antes, né, é uma coisa que já está prevista, que é esse eixo que a gente não fixou. Mas, que nem eu falei também, sem problema isso aí. A gente pode deixar do jeito que está aí, que não vai dar nada pra gente. Agora vamos fazer o posicionamento aqui dos dois sensores. Vamos vir aqui em montagem, inserir componentes. Vou selecionar aqui o sensor. Se eu não encontrasse, eu poderia vir aqui procurar, e daí eu encontrava onde está o sensor lá, né? Que é, no caso aqui, e abro ele. Vamos fazer mais ou menos o posicionamento, então vou gerar aqui em Y. Até ficar mais ou menos do jeito que eu vou deixar ele no final. E coloco aqui. Alguns posicionamentos, vamos lá. A parte de baixo do sensor vai ficar aqui na parte de baixo do nosso chassi. E agora, para poder colocar ele aqui no meio desse furo, que está sendo maior do que a gente precisa, eu vou usar de novo aquele posicionamento de largura. Então, seleciono essa face, a face do sensor, outra face do sensor. Aí, ó, ele sugere para a gente o posicionamento de largura. Vamos colocar aqui. Beleza, ó, agora ele já está aqui centralizado, mas ele ainda está podendo se mover. O que eu vou fazer agora é posicionar essa face aqui com a frente do robô. Claro, poderia fazer posicionamentos diferentes, mas nesse caso aqui, isso aqui resolve pra gente. Ali, ó, vocês podem ver que agora o sensor ele não tem um símbolozinho de menos aqui na frente. Significa que ele está totalmente fixo, eu não consigo mover ele mais. E ele ficou aqui na frente do jeito que a gente precisava, né? Do jeito que a gente esperava que ficasse no robô final. Vamos fazer o posicionamento agora de mais um sensor. Colocar o sensor aqui do lado. Mas o processo é exatamente o mesmo desse sensor aqui. Então, não tem nada de diferente, não. Inserir componentes. Sensor. Vamos girar ele aqui para poder ficar do jeito que a gente quer. E vamos colocar aqui. A parte de baixo dele com a nossa base. Com o chassi. Agora vou fazer o posicionamento aqui em largura, né? Vamos segurar o Ctrl aqui e selecionar todas as faces que a gente precisa. Beleza. Posicionamento de largura. Tá colocado aqui. E vamos colocar ele ali agora, com a face dele faceando aqui com a frente do robô. Tá aí. Beleza, agora a gente encerra então a nossa montagem. E vocês podem perceber que, como eu falei, isso aqui eu posicionei os dois motores e eles acabaram ficando aqui encontrando um com o outro, né? Não era esperado no começo do projeto, mas infelizmente aconteceu aí. Para a gente dar uma olhada nesse resultado final, o que a gente pode fazer é, beleza, terminei de montar tudo, já tem tudo pronto. O que eu posso fazer para poder melhorar esse meu robô? Aqui em avaliar, a gente pode ver
algumas coisas, né? Como, por exemplo, propriedade de massa. Tudo que eu defini peso, que eu defini o que era, ele vai contar aqui como um peso para o nosso robô. Nesse caso, o que pode contar peso para a gente é o nosso chassi e a parte aqui também da nossa carcaça. Então, no total, ele ficou aqui com massa 182,23 gramas. Claro, faltando muita coisa, tem coisa que eu não defini material, então não dá para definir uma massa. Tem coisa que já veio pronto, que ele também não estipulou uma massa, mas isso aqui já dá para a gente ter uma noção do que a gente pode estar melhorando. Outra coisa que a gente pode ver aqui é em detecção de interferência, que ele percebe coisas que estão se sobrepondo. Uma coisa que a gente pode perceber que já está se sobrepondo são os dois motores, né? Então, se a gente utilizar essa ferramenta, a gente consegue avaliar isso aí também, ó. Ele vai calcular aqui em cima do robô. E ele percebeu ali, ó. Nesse ponto, está havendo uma interferência. Ele colocou ali destacado em vermelho. E os dois motores aqui, um do lado do outro. Então, tá feito isso aí, ó. A gente conseguiu avaliar isso aí. Outra coisa que é interessante para a gente ver aqui é a parte aqui de, por exemplo, fiz minha montagem. Eu quero avaliar, ver se está tudo certo. Eu consigo mudar isso aqui, mudar a parte da minha visualização. Aqui eu consigo, que eu já mostrei, né, mudar o jeito que eu posso ver. E também, se eu selecionar algumas peças específicas, eu consigo ocultá-las. Só clicar aqui, ocultar componentes. Então eu não excluí ele daqui, mas eu deixei invisível. Então dá para posicionar melhor algumas coisas aqui no meio, por exemplo. Para poder voltar à visualização, só clicar aqui e exibir componentes. Ou se não, se eu quiser esconder só a parte dele, tem como alterar a transparência. E ele fica aqui, mas fica transparente. Eu consigo olhar, por exemplo, vendo de frente, eu consigo ver lá atrás os motores. Ó. Então pode ser uma coisa que pode ser útil dependendo da montagem que você estiver fazendo.